Sou o Márcio Chiquito, presidente da Associação São Francisco de Assis para a Proteção dos Animais, e esta é a 10ª aula do Programa de Educação Popular da Associação. Atendendo a um pedido, hoje nós vamos debruçar sobre um tema crucial para a nação, que é o desemprego. Especialmente aqui vamos falar do desemprego no setor do terceiro grau, do pessoal que tem curso superior. No Brasil, atualmente, existem números aproximados: 28 milhões de graduados, cerca de 600 mil mestres, um dos quais é este locutor que vos fala, e 200 mil doutores. Quanto aos graduados, 33% estão desempregados. 15% estão trabalhando em outra área. E os demais empregados em suas áreas, embora nem sempre com salário muito atrativo. Entre o pessoal com mais graduações, nós estamos vendo um desemprego igualmente alto, e uma coisa terrível é o pessoal que tem doutorado, muitas vezes é enquadrado numa situação que foi criado até um termo em inglês, overqualified, excessivamente qualificado. Isso é um problema gravíssimo. Quando a gente estuda o Renascimento polonês, encontra as biografias de Paweł Wojtkowicz, que foi um dos maiores advogados de todos os tempos, João de Gogów, Alberto de Brudzewo, Nicolau Copérnico, nós ficamos pensando no que aquelas pessoas faziam com os instrumentos que eles tinham na época: papel, um pedaço de chumbo para escrever, instrumentos científicos de madeira. E isto aqui. Quem foi meu aluno no curso de auxiliar de veterinário deve se lembrar da fotografia que eu apresentei do Gaspar Viana, que descobriu o tratamento da leishmaniose. Fotografia dele no laboratório primitivo que ele tinha. Hoje, na atualidade brasileira, nós vemos pessoas altamente qualificadas que não conseguem um emprego fixo, não conseguem, sobretudo, adquirir visibilidade no panorama nacional. Como isso aconteceu? As raízes desse problema devem ser buscadas 100 anos atrás, na União Soviética, quando Lenin se declarou em guerra contra a intelectualidade da época, especialmente o corpo de engenheiros da Rússia e os professores. Ele disse, inclusive, os intelectuais são o esgoto da nação. Isso é frase do Lenin. Na verdade, ele não disse esgoto, ele disse outra palavra que eu não posso repetir aqui. E aí ele criou o Instituto do Professor Vermelho, o Instituto do Engenheiro Vermelho, para substituir os profissionais da época anterior. Mas por muito tempo isso foi uma coisa restrita à União Soviética, que era um país à parte na época. Aí, como vocês devem se lembrar, em 7 de dezembro de 41, teve o ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos entraram na guerra e tiveram que convocar o pessoal. O exército americano recusou 750 mil homens por um motivo: analfabetismo. Ora, os americanos viram que teriam de lutar com soldados do Hitler. E os soldados do Hitler, em sua maioria, tinham segundo grau completo. O segundo grau do Hitler era ruim, porque ele não tinha interesse que o pessoal fizesse faculdade. Mas era suplementado por cursos de manutenção, comunicações e mecânica, que eram dados pela juventude hitlerista. Então, Exército e Marinha americanos interferiram no funcionamento das escolas de segundo grau e mesmo nas faculdades. Até a educação física que nós conhecemos hoje lá no colégio começou nessa época
por causa da interferência da Marinha Americana sobre os colégios. Terminando a Segunda Guerra Mundial, as coisas voltaram a uma relativa normalidade, mas aí, em 49, a União Soviética explodiu sua bomba nuclear. Truman chamou uma reunião de gabinete e disse para os ministros: senhores, nós temos que iniciar imediatamente os estudos para a construção da bomba de hidrogênio. Quem esteve naquela reunião diz que a reunião foi uma sessão de pancadaria. Imediatamente o ministro se levantou e contestou ao presidente: senhor presidente, é preferível que os Estados Unidos pereçam como nação a se empenhar num empreendimento de tal malignidade. A discussão se prolongou por várias horas, até que um outro ministro se levantou e disse: senhores, nós somos funcionários públicos e é a nossa consciência de funcionário público que deve determinar que nós temos que apoiar o projeto do presidente. Isso polarizou as opiniões ali. Os Estados Unidos entraram no projeto da bomba de hidrogênio e em 1952 ela foi explodida a primeira bomba de hidrogênio primitiva. Ora, paralelo a isso, ou melhor, decorrendo dessa reunião, a Universidade Americana começou a se modificar em 1950. Até então, os professores eram de um perfil que vocês já conhecem de filmes. Aquele professor descabelado, com a roupa toda amarrotada, falava latim e grego, além da matéria que lecionava, e discutia filosofia com os alunos, etc. e tal. Esse professor foi substituído gradativamente por professor de um outro perfil. Perfil de materialista, carreirista, duro e especializadíssimo. E, sobretudo, com uma outra característica. Era o professor que estava mais dedicado à sua bolsa de pesquisa do governo do que aos alunos. É curioso notar que nesse período dos anos 50, ao que parece, o governo americano fez também um arroxo salarial dos professores de segundo grau. Se vocês pegarem as revistas Seleções dos anos 50, vocês vão encontrar artigos de professores que, por exemplo, trabalhavam no colégio de dia e iam fazer contabilidade de bares e boates à noite. Ou pegavam empregos de férias cortando grama, fazendo jardinagem, e tudo isso em decorrência de possivelmente um arroxo salarial dos professores e da abertura de mais colégios, inclusive em zonas degradadas das cidades, guetos, etc. e tal. Só que os alunos americanos, nos anos 50, eles liam este livro aqui. Ó. Muitos aí devem já ter lido. Eles viam neste livro a universidade como uma instituição onde a unidade pessoal tinha grande valor e havia uma relação entre o corpo discente e docente, sendo que os docentes seriam guias, mestres mesmo dos alunos. Aí vocês também já devem ter visto em filmes, cidadão fazia uma prova nacional, era aceito numa universidade, ia para lá de avião, ia só ver os pais possivelmente dali a 4 anos na formatura, e o aluno ia para lá, desembarcava na universidade e começava um processo de decepção. Muitos dos professores já eram dessa nova geração de professores especializados, eles não davam aula. E mandavam o monitor, ou simplesmente chegavam ali, acho que alguns ali devem já ter visto isso aí pessoalmente, e diziam: bom dia, leiam este livro, esse capítulo aqui, esse trabalho, e me apresentem o relatório daqui 15 dias, tchau, saí. Ou simplesmente não davam aula. Resultado final disso aí, os alunos começaram a ficar desnorteados. Tinham que se virar sozinhos.
tinham que pagar suas despesas, trabalhar para pagar, estudar, procurar se atualizar na biblioteca, já que não tinha aula. Começaram assim a ficar sem orientação nenhuma, e aí tinham que obter competências que a universidade deveria dar, e logo ficaram à mercê de traficantes de drogas, e muitos começaram a se radicalizar, deixaram crescer a barba, adquiriram ideologias de esquerda ou de direita, e o processo culminou na escalada de violência a partir de 68. Bom, aí, como vocês sabem, o Brasil teve uma mudança de regime em 1964. Entrou a ditadura militar. A ditadura militar eu sempre descrevo como um regime anômalo. Ela trouxe grandes benefícios ao Brasil com esta mão. Com esta, ela cometeu terríveis crimes. E uma das coisas que os militares fizeram ao chegar ao poder foi encarar o Brasil como potência, mas encararam de uma maneira distorcida. Eles acusaram a educação no sistema anterior do Brasil de ser humanista e academicista. Eles queriam uma educação tecnológica. Então, em 67, houve a reforma universitária, em que as universidades que eram organizadas em cátedras e faculdades passaram a ser organizadas em departamentos, setores e cursos. E as cátedras foram abolidas, foram transformadas em os catedráticos em professores titulares, professores assistentes, etc. Aí o segundo grau e o primeiro grau foram reorganizados em 71 com a distinção de várias matérias, inclusive o latim. Tudo isso para, entre aspas, modernizar a universidade. Evidentemente, a ditadura militar também investiu pesadamente em infraestrutura das universidades e em bolsas para os alunos fazerem pós-graduação no exterior. Entretanto, isso levou a um processo de bloqueio, porque os departamentos das universidades começaram a ficar estanques, não ter comunicação uns com os outros. E os estudantes também começaram a ficar muito por conta, especialmente porque os professores novos iam sendo formados no sistema americano, copiando o sistema americano, e a ditadura militar, além disso, colocou vários sistemas de controle dentro da universidade. Professores espiões da AESE, falsos estudantes do serviço psicossocial do SNI e polícia secreta. O resultado disso daí. Enquanto durou o milagre brasileiro, ainda se formaram profissionais que mantinham o sistema antigo, porque eles tinham uma possibilidade de prestar serviço à classe média da época. Entretanto, com o milagre brasileiro começando a decair assim que começou o governo Geisel, os profissionais começaram a se proletarizar, os professores de segundo grau igualmente, porque o governo Geisel abriu milhares de colégios e arrochou salários, e a universidade começou a ter um processo muito estranho de degradação. Quem se lembra, alguns aqui dos meus ouvintes devem se lembrar de uma formatura de medicina humana em 1977, na Universidade Federal. A cerimônia estava no fim, aí um estudante se apoderou no microfone, pediu a atenção dos presentes e denunciou vários erros do sistema universitário, inclusive a substituição de matérias do curso de medicina por matemática básica.
causou um tal escândalo que o reitor abandonou a sala. E com esse processo de proletarização, de formação de um profissional menos qualificado dentro das universidades e colégios, começou a haver a degradação do salário do povo, que passou a não mais poder pagar o profissional particular, e isso gerou a proletarização progressiva do pessoal que tem curso superior. E aí vieram os anos 80, com dezenas de problemas nacionais, inflação e violência política e, sobretudo, problemas ambientais. Aí, nós que vivemos naquela época, começamos a ver, contemplar o panorama nacional, e os mais velhos nos diziam: não, você tem que estudar para ter um bom carro, uma boa casa, um bom emprego. E nós pensávamos: sim, isso é excelente, mas o que adianta ter um bom carro, uma boa casa, um bom emprego num país sujo, desertificado e arrasado? Nós temos de fazer alguma coisa. E nós também lemos estes livros aqui, lá na Biblioteca do Sagrada Família. Nós líamos esse livro. Nós encontrávamos alguns professores jovens saídos das lutas de dentro da universidade, a luta contra essa degradação da universidade. Eles iam para os colégios, como a professora Rosane Braga, e nos davam uma visão diferente da sociedade. E muitos de nós fomos para a universidade, medicina veterinária, agronomia, engenharia florestal, biologia e outros cursos da área biológica, porque nós estávamos preocupados com a questão ambiental e víamos que nós teríamos projeção na sociedade por causa da necessidade de uma manutenção, de uma reconstrução ambiental do Brasil. Passamos por um processo de decepção idêntico ao dos estudantes americanos dos anos 80. Chegávamos à universidade e um docente nos informava que estávamos ali por causa das necessidades da indústria da carne e da indústria química. Nós, ainda por cima, naquela época, o uso de animais em experiências na universidade era muito mais liberal do que hoje. Nós testemunhamos um ato de alta ferocidade que foi perpetrado, segundo disseram na época, por um aluno que estava insatisfeito com o uso de animais e mortes de animais nos bancos da universidade. Claro, nós não podemos justificar esse ato, mas visto de uma perspectiva mais serena, nós podemos compreender. E se formos compreender esse ato, nós vamos ver que se o sistema universitário fosse realmente democrático, não teria necessidade do aluno protestar daquela maneira. Bom, o fato é que terminamos o curso, buscamos tudo o que os cursos podiam nos trazer de positivo e entramos na sociedade. Uma sociedade mudada. Nós entramos na universidade com o Brasil de um jeito, saímos com o Brasil de outro, por causa da loucura do Collor. E muitos de nós não conseguiram fazer carreira. Tivemos que trabalhar em outras áreas. Poucos tiveram a fortaleza necessária para abrir caminho pela sociedade. E hoje esse drama se repete em várias áreas, especialmente no pessoal que tem pós-graduação. O Brasil não está dando oportunidade para essas pessoas exercerem o seu potencial, porque o Brasil se tornou um campo de operários, só bom para os grandes financeiros que põem o seu dinheiro aqui e querem ver render. Muitos, naquela explosão de universidades particulares, na época do Fernando Henrique e Luiz Ignácio da Silva, tentaram fazer mestrado visando obter uma vaga nas universidades e não conseguiram.
Inclusive, vocês podem ver a minha sala de aula, Canto do Bar do Douglas. Então, o que devemos fazer? É um problema gravíssimo, porque os elementos mais capacitados da nação devem começar a se coligar, se agrupar em torno de ONGs e dos braços comerciais dessas ONGs. E mais, isso é o início, porque o problema é muito grave e isso não está sendo contemplado pelos futuros mandatários da nação. Como eu já disse anteriormente, os nossos governantes não encaram o Brasil como potência, não usam os recursos naturais da nação para elevar o padrão de vida do povo. Eles querem utilizar esse recurso para vender barato. O último governante que pensou em utilizar a riqueza natural do Brasil para elevar o padrão e transformar em potência foi Juscelino Kubitschek. Os outros pensavam só em retirar e vender. Igualmente, Juscelino Kubitschek, sempre que podia, ele dava apoio à educação. Fazia o possível para manter baixas as mensalidades das escolas particulares. Frequentemente concedia bolsa de estudo e dizia: não me interessa se o aluno, ou se o cidadão foi formado em universidade particular, ou escola particular, ou pública. Interessa que ele seja formado. Os demais governantes, eles não pensaram assim. E, sobretudo na atualidade, não pensam no Brasil como luz para o mundo, como diz aquele poema de Walt Whitman. Por isto, é a primeira coisa que os profissionais devem fazer, eles têm de se coligar, abandonar a ideia de concorrência e passar a pensar em coligação, como disse, inicialmente em torno de ONGs e dos braços comerciais delas. E segundo, isto fica para todos os brasileiros que assistirem agora. Pensem bem na eleição que vem aí. Pensem bem para não haver uma reedição da tragédia de 1990. O Brasil já está com problemas suficientes. O potencial humano para resolvê-los existe, mas está disperso, desarticulado e, sobretudo, desmotivado. Então, esta aula, que fique como um lembrete para que todos os cidadãos pensem no futuro desse país e cuidado com a próxima eleição, que é extremamente decisiva para o futuro da nação. Termina aqui a 10ª aula do curso do Programa de Educação Popular da Associação São Francisco de Assis.